#63 A conversão nada mais é do que receber o dom de interpretar os sonhos, os quais são a linguagem de Deus. Devemos também discernir os sonhos, porque são três tipos: o sonho da carne, o sonho do Espírito de Deus e o sonho dos espíritos rebeldes. Quem entende essa língua eterna de símbolos e da criação, escrita nos códigos genéticos, passa a ter uma comunicação fluente com Deus, deixando de ser um animal selvagem, incomunicável com o homem, para ser um homem que tem inteligência para dialogar e debater algum assunto com lógica e argumentos irrefutáveis. É por isso que o sacrifício de um animal morto derramando sangue sobre um altar era aceitável a Deus no Velho Testamento, porque representa quem recebeu esse dom de interpretações e passa a anunciar, com provas contundentes, a salvação eterna e o juízo final. Quem não entende essa linguagem das Escrituras é um animal selvagem para Deus, em que a tentativa de comunicação é provocar um ataque fatal do animal. Isso significa que na graça em Cristo o sacrifício aceitável a Deus é anunciar a palavra correta de Cristo em todo o tempo e lugar, fora das organizações humanas. O animal morto é quem matou a sua natureza mortal, por querer entender a linguagem de Deus, para ser eterno, e derramar o sangue sobre o altar é evangelizar de graça esse sangue desses escritos sobre as mentes das pessoas do mundo. Então, para alguém ser salvo é necessário matar a sua natureza animal para se tornar um homem que pode dialogar e entender Deus. Entender e conversar com Deus é sair pelas ruas anunciando Cristo de graça, fora das instituições religiosas dos animais, as quais Jesus diz que são covis de raposas. Alguém falou que Cristo não discutia com ninguém, mas se analisarmos veremos que ele discutiu muito. Toda a Escritura é uma discussão de Deus com o homem, porém, em casos esporádicos ele não discutia, porque ele não ia perder tempo com animais que não entendem e nem querem entender. E tudo tinha um propósito de deixar escrito para a lição espiritual, isto é, lição do evangelismo de rua. Isso significa que se no evangelismo de rua alguém for fechado demais na sua religião, não tendo discernimento da linguagem de Deus, nem humildade para querer aprender, não devemos perder tempo, mas partir para outro que queira entender, sacudindo o pó do pé para quem não recebe a palavra. Sacudir o pó do pé da cidade é esquecer as heresias que aquela pessoa falou, ou seu desdém e indiferença para com o sacrifício aceitável do evangelismo, para não desanimar e criar obstáculos. Infelizmente, as pessoas do mundo não querem o Deus Criador, mas querem inventar o seu próprio Deus de suas arrecadações na religião, representado pelo bezerro de ouro do recuo para o Egito. Na Igreja de Cristo não tem hierarquia de cargos. Veja o que Cristo falou: nem queirais ser chamados pastores, porque um só é o vosso pastor, que é o Cristo, e todos vós sois irmãos. Mateus 23:10. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Apocalipse 2:6. No grego, Nico é dominador, e laítas são pessoas sem conhecimento de Deus. Podemos dizer que são pastores dominadores dos cegos espirituais. Isso significa que na igreja não tem hierarquia. Os cargos de diáconos e presbíteros foram adulterações dos padres para defender seus cargos eclesiásticos. No princípio só tinha aquele que pregava nas ruas, que era o pastor, e aquele que distribuía com os pobres a riqueza dos ricos que se convertiam, chamado de diácono. Porém isso não era cargo, era um sinal de arrependimento de quem devolve o que roubou, como Zaqueu devolveu. Muitos também confundem os dons do Espírito com cargos, mas os dons só tinham uma função: aperfeiçoar os pregadores das ruas. Isso significa que ficar dentro de quatro paredes tocando violão e cantando musiquinha é inútil para a obra de divulgar o Evangelho aos perdidos do mundo, os quais estão fora do sistema religioso político-econômico, que é o lugar escolhido de Deus para o sacrifício aceitável. O que Deus quer é que todos entendam, e por isso tenham a prova, o que vai tornar inevitável sair anunciando a vida eterna e o juízo final, de voz alta pelas ruas. Quem nasceu de novo conhece a linguagem de Deus e se tornou pastor das ruas, que não vai ter prazer nenhum de participar de uma instituição religiosa do governo, porque quem é adulto não brinca com coisas de crianças. Essas instituições religiosas são ídolos inventados pela própria ideia comercial dos homens. São prateleiras de deuses imaginados, como um panteão, templo, de deuses antigos. Jesus não construiu o templo e nem mandou ninguém construir, pelo contrário, ele profetizou a sua destruição, e disse que o seu corpo que era o templo. E para terminar ele disse que para fazer a obra de Deus tem que ser voluntário, ou seja, fazer de graça. Quando diz que não pode servir a Deus e ao dinheiro, dar de graça o que recebeu de graça, e não levar bolsa ou dinheiro pelas ruas, nem muito menos em templos ou mídias sociais de internet. Quem se converteu vai entender a lei de Deus que está em figuras, porque se tornou homem para conversar com Deus, e vai ver que tudo proíbe pegar dinheiro no Evangelho segundo as figuras bíblicas, que é a real palavra de Deus que vem dos sonhos.
É por isso que no Evangelho Essênio da Paz Jesus diz claramente que a Bíblia é obra do homem, porque ela está adulterada, mas as revelações das figuras são obras de Deus. As figuras indicativas não estão só nas escrituras ou nos sonhos, mas em todas as obras da criação no DNA genético. Qual o objetivo de toda a obra de Deus e do evangelismo de rua? É salvar as pessoas do lago de fogo eterno, a segunda morte. Por que tem que pregar nas ruas gratuitamente? Porque é a única maneira de pregar correto, sem materialismo e ritualismo. Por isso é um lugar escolhido de Deus para se oferecer o sacrifício da pregação correta, que é Cristo, o Cordeiro. O Evangelho deve ser pregado nas ruas porque é o único lugar próprio para desmascarar todas as religiões que se sustentam no comércio e no Estado. Se eles não enganassem no ensino de Deus para dominar as pessoas, não precisaríamos sair pelas ruas falando alto de Cristo, mas isso se tornou extremamente necessário, e são poucos que fazem isso, e a oração para que Deus envie trabalhadores para sua seara já é o evangelismo de rua. Essas religiões, como o banco de arrecadação apoiadas no governo, são inventadas pelas adulterações e interpretações de estelionatários bíblicos. A fé que os pobres coitados aprendem nessas religiões não é a fé de Cristo, mas a fé nos demônios, como acontece nas religiões de feitiçaria e trabalho para espíritos, que também têm poder de fazer grandes milagres, permitidos por Deus para provar e selecionar o espírito de cada um. Os demônios adoram as almas enganadas que não vão para as ruas pregar esta palavra aos transeuntes. Isso tudo é porque a nova aliança de Cristo para todos os países não se permite dinheiro juntado num banco institucional, mas dividido justamente aos pobres, pois o reino de Cristo é invisível como esta palavra. Os religiosos não têm entendimento para ficar maravilhados com as parábolas de Cristo e saírem pregando de graça pelas ruas, mas ficam encantados com a magia dos líderes religiosos, buscando ser o centro da arrecadação de dinheiro num grupo. Quando Deus fala para andarmos na sua presença, ele quer dizer que este mundo não tem a sua presença, mas a sua existência manifestada. Quem quiser Deus vai encontrar e andar na sua presença neste mundo, que é anunciar a vida eterna e o juízo final por onde passar, fora do sistema religioso político-comercial. Essa é a religião de Cristo, o resto é abuso de interpretação dos estelionatários para com a lei figurada de Cristo. Ídia vai indo, não pode ficar parado dentro de quatro paredes, mas pelas ruas, seguindo a Cristo, não a homens mercenários. Os seus ensinos são a vontade do homem de ficar festejando em cima de um palco construído por homens. Dizem que a Bíblia é a palavra de Deus, mas se fosse a palavra de Deus não se vendia. A palavra de Deus é o espírito guiador que guia para essa verdade desses escritos quem é sincero, temente e constante na sua busca, que não confia em professores. A lei não está na Bíblia, pois é obra do homem adulterada para construir o seu próprio reino. A lei está na criação, tanto visível quanto invisível, é só ter sensibilidade para discernir, contrastando com a atualidade pelo senso de justiça. Porque todos os sinais simbólicos apontam para a pregação correta fora do sistema do mundo, essa é a lei. O alerta do encantamento deste mundo que arrasta para a separação eterna de Deus. Outros nomes para este vídeo. Nascer de novo é aprender a falar a língua da unção para saber sua lei. Quem ama ouve tudo e refuta as heresias, mas quem não ama confia em líderes religiosos e fecha os ouvidos. Quem é liberto por Cristo vai ouvir todo esse escrito e refutar as prováveis heresias nos comentários. A Bíblia é a obra do homem, mas a revelação vem de Deus, e não se vende. Obrigado por ouvir. Mais obrigado ainda se passar esse conhecimento para todos quanto puder até o fim. Não há nada mais importante do que isso, senão a vida não existiria. Fica com Deus sempre. Amém.